Atenção! Antes de começarmos a falar sobre concorrência e paralelismo, eu quero que você saiba que esta não é uma aula teórica de sistemas operacionais, mas sim uma aula com noções práticas. Eu vou explicar aquilo que você precisa saber para entender como executar programas concorrentes ou paralelos. Ok, então vamos lá. Pense no seu computador, tablet ou smartphone. Você provavelmente roda alguns aplicativos simultaneamente nele. Por exemplo, um navegador, um tocador de música, um aplicativo que sincroniza dados do seu computador com a internet, um jogo, um vídeo ou um terminal. É comum ter dezenas de aplicativos abertos e o computador consegue executar todos eles ao mesmo tempo. Suponha que o seu computador possua uma CPU com apenas um core ou núcleo de processamento. Como seria a percepção do usuário sobre a execução dos aplicativos? Para o usuário, a percepção é de que todos os programas estão rodando ao mesmo tempo. Conforme ele abre cada programa, esse novo programa executa em paralelo com todos os outros. Essa linha tracejada vermelha representa um instante no tempo em que 4 programas estão abertos. Para o usuário, é como se os 4 programas estivessem executando ao mesmo tempo. Vamos entender o que está acontecendo na realidade, já que o nosso computador possui apenas uma unidade de processamento e seria impossível ele executar mais de um programa ao mesmo tempo. Na prática, o que acontece é que o sistema operacional possui um escalonador de processos que executa um pouco de cada programa, daí troca para o próximo, e troca para outro, e volta para o primeiro, enfim. Cada programa executa por poucos milissegundos. Logo, a troca de programa é feita muito rapidamente, e o usuário tem a sensação de que todos os programas estão rodando ao mesmo tempo, quando na verdade, cada programa está evoluindo um pouco por vez. Vamos agora analisar um computador com 2 núcleos de processamento. Novamente, a percepção do usuário é de que todos os programas estão sendo executados ao mesmo tempo. Como agora temos 2 unidades de processamento, na realidade, o que vai acontecer é que cada unidade estará processando um conjunto de programas em sequência. Provavelmente, o seu sistema operacional vai escolher uma das unidades de processamento para cada programa que você abrir. Se um programa estiver alocado sempre na mesma unidade de processamento, haverá maior eficiência da CPU, o que torna a execução do programa mais rápida. Em relação ao computador com apenas um núcleo, o que na prática vai acontecer é que os programas vão executar mais rapidamente, com menos lentidão e sensações de travamento. Isso ocorre porque o tempo disponível para cada programa executar é maior, já que há menos programas disputando recursos da mesma unidade de processamento. Hoje em dia, é comum comprar CPUs com 8 núcleos, cada uma com cerca de 3 GHz de processamento. Também é possível encontrar CPUs com um núcleo de 4 GHz de processamento. Se um computador tiver que executar um único programa, com a CPU de um núcleo de 4 GHz, ele vai executá-lo mais rapidamente do que com a CPU de 8 núcleos de 3 GHz. Porém, se esse computador tiver que executar diversos programas, a CPU com mais núcleos vai permitir que, na média, os programas executem muito mais rapidamente. Um último exemplo que eu gostaria de analisar é um computador hipotético, que não seria utilizado como computador pessoal hoje em dia. Esse computador tem apenas um núcleo de processamento e tem um sistema operacional sem escalonador de processos. Para o usuário, como seria a percepção sobre a execução dos programas? Para esse usuário, não existiria a possibilidade de executar 2 programas ao mesmo tempo, então ele teria que fechar um programa para abrir o outro. E na prática, o que aconteceria é que a unidade de processamento estaria sempre ocupada, porém executando um programa por muito tempo, sem muito chaveamento. Uma curiosidade, as primeiras versões de iPhone não possuíam um gerenciamento de processos muito complexo, então ao abrir um aplicativo, todos os outros eram fechados automaticamente. Vamos rever rapidamente os 3 modelos de computador que eu apresentei. Com o escalonador de processos, independentemente da quantidade de núcleos de CPU, existe a sensação de execução simultânea dos programas. Já sem o escalonador,
a percepção é de que não existe paralelismo e os programas são executados sequencialmente. Na prática, o que ocorre dentro do computador é o seguinte: quando há escalonador de processos, com uma CPU com um núcleo de processamento, há um chaveamento muito frequente de processos, executando cada programa por um pequeno intervalo de tempo. Já com uma CPU de 2 núcleos de processamento, cada programa ganha mais tempo de execução. E por fim, para um computador com sistema operacional sem escalonador de processos, o processamento pela CPU seria sequencial. Ao abrir um programa, todos os outros seriam fechados.